Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Ismália, da Vila São Francisco, pergunta: qual a receita para tirar um filho do mundo das drogas? Bom, Dona Ismália, foi muita gentileza de sua parte ter enviado esta pergunta ao nosso programa. Sou grato à senhora, pois o assunto é muito atual. É comum nós desejarmos uma receita milagrosa ou um remédio eficiente que cure o problema de dependência química. Antigamente, eu até dava essas receitas, dizendo que precisamos colocar regras e perdas dentro de casa. Atualmente, prefiro dizer que a família precisa ser também envolvida nesse processo de recuperação. Quando uma mãe me faz essa pergunta, costumo dizer que a gente precisaria sentar por alguns instantes e construirmos uma estratégia de mudanças de comportamento dentro do lar, por parte da família, para levar o nosso ente querido a mudar suas atitudes. Muitas vezes, as famílias já trazem aos grupos de autoajuda soluções prontas, acreditando que é apenas uma questão de internar o filho em algum lugar e que ele vai sair de lá renovado e feliz. Infelizmente, não existe receita de bolo universal para este problema. Existem perguntas que precisam ser melhor entendidas antes de partirmos para a busca de uma solução mais eficaz. Perguntas que devem ser feitas sem medo, para nós mesmos, como por exemplo: qual é a dor emocional que o seu filho tem que encontra alívio com o uso de drogas? Ou onde é que meu filho arruma dinheiro para comprar maconha? Ou existe algum conflito familiar que gera sentimentos de desconforto nele e que o leva a se refugiar nas drogas para esquecer aquilo que ele não pode mudar? Cada uma dessas perguntas é muito dolorosa de ser respondida, pois abre espaço para outras perguntas cada vez mais delicadas. Nós, pais e mães aflitos, devemos buscar primeiro a ajuda de Deus através de uma prece sincera, pedindo serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, ao mesmo tempo em que pedimos a coragem de fazer as mudanças que sejam necessárias para caminhar numa solução aceitável. A família precisa se preparar emocionalmente para tomar decisões difíceis, ter coragem de saber que certos hábitos e conflitos familiares precisam também ser solucionados antes que nosso filho entre em recuperação. Nessas horas, devemos incentivar o diálogo entre o casal, entre os filhos, muitas vezes até com a ajuda de um profissional, geralmente alguém da área da psicologia, que pode ajudá-la nesse processo, porque foi treinado para isso. Tudo bem? Vamos agora então para a nossa próxima pergunta? Dona Vera, de Carapicuíba, pergunta: muitas vezes ouvimos falar que a dependência química afeta outros membros da família e que a doença está na própria família. A dependência química é hereditária? Passa de pai para filho? Bom, Dona Vera, muito obrigado pela sua pergunta, pois ela dá margem para falarmos de muitas coisas interessantes. Seria um exagero dizer que a dependência química é hereditária, só porque numa família existem várias pessoas bebendo demais ou usando drogas. Eu prefiro dizer que essa doença não é contagiosa, mas sim contagiante, ou seja, quando houver um caso dentro de uma família, haverá uma chance muito grande de surgir um novo caso em alguma das próximas gerações. Alguém será novamente afetado. Gosto de dizer que a doença ela é sistêmica da família, ou seja, deve haver uma série de comportamentos e situações que facilitam o uso e o abuso de drogas dentro daquela casa. Muitas famílias são permissivas demais, onde tudo pode. Outras, ao contrário, proíbem tudo, nada é permitido. Esses dois extremos criam situações estimulantes para o uso de álcool ou outras drogas. Seria muito difícil isolar alguma característica familiar que facilitasse a instalação da doença, mas na nossa experiência,
É necessário que dentro de nossas casas existam mecanismos para as pessoas falarem de suas dores emocionais sem medo de serem punidas com agressões físicas ou verbais. Crianças tímidas ou filhos por adoção já trazem dentro de si uma dose tão grande de dor emocional que precisam de um ambiente seguro, onde sejam estimuladas a falar sobre suas dificuldades de comunicação ou até de adaptação. Muitas famílias têm segredos ocultos, daqueles segredos que ninguém pode saber porque é muito vergonhoso ou doloroso, e ensinam seus filhos a não comentar nada sobre o assunto, prevalecendo a lei do silêncio. Esses ambientes favorecem o uso de droga. Outra coisa importante é a questão cultural. Aqui no Brasil há uma cultura que incentiva o uso de álcool e outras drogas, né? Para o brasileiro, festa sem bebida e música alta não é festa boa. Isso cria uma cultura que favorece o uso precoce de certas substâncias. A maioria de nossos dependentes químicos diz que iniciaram o uso de algumas drogas aos 11, 12 ou até 13 anos. Muitos desses jovens, após o primeiro contato com o álcool, após o primeiro porre, podem iniciar uma carreira nas bebidas que irá terminar num quadro severo de alcoolismo vários anos depois. A melhor estratégia para enfrentar o problema é desenvolvermos a cultura do não uso, ou seja, dificultar ou não permitir que sejam usadas em nossa casa qualquer tipo de substância, lícita ou ilícita, que possa no futuro despertar o uso de alguma coisa. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer em entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.